Bom dia. Bom dia. Está todo mundo bem acordado? Sim. Ah, não está parecendo, porque quando vocês cantaram Sansão e Esther, aí vocês cantaram como se tivesse todo mundo bem acordado. Vamos ver os meninos se eles estão acordados. Bom dia. Bom dia. Ah, agora vamos ver as meninas se elas estão acordadas. Bom dia. Bom dia. Ah, agora sim está todo mundo bem acordado, né? Hoje eu vou contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. Mas vocês vão ver como é importante uma criança que conhece o amor de Deus. Na nossa história, tem um homem que ele era comandante de um exército poderoso. E este exército conquistou o povo de Israel. E eles trouxeram uma menina para trabalhar na casa desse comandante. E essa menina, então, sabendo que aquele comandante, que era o marido daquela mulher que ela trabalhava, era doente, um dia, conversando lá, trabalhando na cozinha, falou assim para a esposa do comandante: sabe, minha senhora, se o meu senhor fosse até Samaria, lá há um profeta de Deus e ele curaria a lepra do meu senhor. Então, a esposa contou para o marido que havia alguém que podia curar a sua lepra. E esse então foi até o rei. Ele era um comandante poderoso. Ele falou assim: meu rei, aquela menina que veio quando conquistamos Israel, falou para minha esposa que se eu for até aquela terra, existe lá alguém que pode me curar. Então o rei lhe deu muitas riquezas e uma carta. Quanta riqueza, tia? Sabe, o rei da Síria respondeu a Naamã: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E Naamã levou consigo um tesouro, que era 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa muito fina. Então, Naamã, com os seus cavalos, caminhou até lá para falar com o rei de Israel com todo esse tesouro. Vocês pensam que é pouco? Não é pouco, não. Não dá para carregar. Alguém consegue carregar esse quilo de ouro na mão? Não, precisa de carroça para carregar. Então foi Naamã. Mas chegou lá, o rei de Israel ficou nervoso, desesperado, porque ele falou: como que eu vou curar esse homem? De que jeito? Quem sou eu para curar alguém de lepra? E aí o profeta ouviu falar que havia alguém que vinha vindo e mandou um recado para o rei. Por que rasgastes a tua veste, ó rei? Envia este homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aí o rei falou então para esse comandante poderoso que se chamava Naamã. E ele foi até o profeta. Quando ele chegou lá, ele, como era poderoso, cheio de pompa, falou assim: bom, agora esse profeta vai mandar eu entrar na casa dele e vai fazer um monte de coisa e eu vou ser curado. E o profeta simplesmente mandou um recado para o rei. O que será que ele falou? O profeta falou para o comandante: Geazi, meu moço, vai até lá, fala para ele: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. ai, ai, ai. Naamã então escutou isso e ficou muito bravo. Quem é esse homem que pensa que vai mandar eu tomar banho nesse rio fajuto? Lá onde nós viemos tem rio melhor. Esse rio daqui vai fazer alguma coisa para mim? Nem me recebeu. Aí ele falou: vamos embora.
Indo embora, aqueles que acompanhavam eram um servo dele e falaram assim para ele: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz: lave e será purificado. Então, aquele comandante deixou de ser teimoso e simplesmente entrou e se banhou 7 vezes naquele rio. E foi curado. Nossa, meu Senhor! A sua pele parece pele de um bebê. Não tinha mais lepra. Eu queria então lembrar vocês agora, que vocês já conhecem a história, é a importância que aquela menininha que trabalhava naquela casa teve. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia do profeta e ela ajudou Naamã. Então nós que somos criança, podemos ajudar as pessoas quando conhecemos Jesus. Podemos falar para a pessoa que Jesus cura da lepra. Que Jesus tira o homem do pecado e da morte. Que Jesus pode dar a vida eterna. E foi exatamente isso que aquela menina fez para Naamã. Ela contou para a esposa de Naamã que havia alguém lá em Israel, o Deus Todo-Poderoso, que através do profeta sararia a doença de Naamã. Então nós, essas crianças lindas que estão aqui, Carlos, elas podem contar para o papai, podem contar para a mamãe, podem contar para os amiguinhos, para o professor, que Jesus pode salvar elas do pecado e dar a vida eterna. Se aquela menina tão pequenininha que estava lá, uma menina trabalhando, tinha vindo como escrava, estava lá trabalhando na casa do comandante todo-poderoso, que tinha força, que tinha um exército à sua disposição, mas tinha uma doença que ninguém curava. E assim é todas as pessoas que não têm o Senhor Jesus, têm uma doença que ninguém cura, que é a doença da morte eterna. E só pode ser curado dessa doença quem crê no Senhor Jesus como Salvador. Então, nós crianças podemos ser como aquela menina, viu, Sara? Pode ser como aquela menina. E fala para as pessoas que Jesus pode dar a salvação. E tira todas as pessoas que quiserem sair da morte eterna quando forem até o Senhor Jesus. Cada um de vocês, como aquela menina, pode ir até alguém e dizer: Jesus pode curar o seu problema. Mas para nós, os grandes, também tem uma lição. E a lição da teimosia é a lição de não reconhecer as coisas da simplicidade. Naamã chegou bem pertinho, mas muito pertinho de ser curado. Mas ele queria o quê? Uma coisa gloriosa, cheia de pompa. E ficou bravo, porque o profeta deu uma coisa para ele muito simples. E às vezes nós somos que nem Naamã. Deus nos manda fazer algo muito simples. E nós duvidamos. E perdemos a oportunidade. Mas o profeta falou. E aquelas pessoas que estavam com Naamã foram inteligentes. Então, às vezes, tem outras pessoas que estão conosco e que ouvem e simplesmente nos alertam e falam: olha, se Deus, através do profeta, tivesse falado para você uma coisa complicada, dê pioleta, suba, ande de joelho, caminhe, não sei, uma coisa muito difícil, você não faria?
somos assim. Quanto mais difícil for conseguir a salvação, melhor achamos. E às vezes ficamos procurando e não encontramos. Mas quando simplesmente reconhecemos a simplicidade do amor de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Então, nós adultos precisamos prestar atenção nas coisas simples, naquilo que o Senhor Jesus, com simplicidade, tem nos ensinado. E nós, crianças, precisamos prestar atenção naqueles que precisam ser ajudados e falar para eles: Jesus pode mudar a sua vida. Aquela menina viu que Naamã, o marido da sua patroa, tinha uma doença incurável e pôde ajudar a ele. E assim vocês podem ajudar o papai, a mamãe, o titio, a professora, os amigos, contando para ele que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar o pecador. E nós adultos podemos também conhecer essa simplicidade e viver de uma maneira limpa, sem termos que ter uma vida cheia de coisas mirabolantes. Que essa pequena história, não muito demorada, que eu queria contar para vocês, possa encher o coração de vocês de alegria. E que vocês possam, então, ter a esperança de falar para as pessoas desse Jesus ao qual vocês conhecem. Quem lembra o nome do profeta? Como? Ah, como é? Ah, esse nome aí, tia? Sim, O nome do profeta é Eliseu. E essa história, quem lembra onde está? Quem sabe onde está essa história? Na Bíblia. Na Bíblia! E qual nome é o livro da Bíblia que está essa história? Quem sabe? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, mas tem um livro, um nome? Segundo Reis 5. Segundo Reis 5. Ah lá, um adulto respondeu para vocês. Então vocês podem, quando vocês quiserem lembrar a história de Naamã, pedir para alguém ler. Ou se você sabe ler, você vai lá em 2 Reis 5 e lê a história desse comandante muito poderoso. Lá de que país? Quem lembra o país que é? O comandante, ele é de um país. De Israel. Não, o comandante não. Da onde era o comandante? Síria. Hã? A Síria. Síria! Alguém soprou, né? Alguém veio um vento de lá para cá assim e fez Síria! E o profeta era da onde? O profeta era de Israel. Israel! E a menina era da onde? De Israel. De Israel também. E por que a menina estava? Vamos ver se vocês sabem, vocês lembram? Por causa que quando o comandante ganhou Israel, a luta de Israel, aquele cara poderoso lá pegou ela como escrava. E ela foi trabalhar para quem? Pro rei. Pro rei não. Não, para quem que ela foi trabalhar, O menina? vencedor da guerra. Para quem? Namã. Mas para quem que ela trabalhava? Para a mulher de Naamã. Ah, para a esposa de Naamã, né? Ela então contou. E para quem que ela falou assim, olha, lá naquela terra, como chama aquela terra? Esposa de Namã. E como chama a terra que ela falou que tinha? Israel. Mas tinha um nome essa terra. Olha, tá vindo um vento. Samaria. Ah, veio um vento de lá, assim. O vento trouxe esse nome. Então vocês vão aprendendo e vão guardando no coração. E quantas vezes o profeta falou que eles tinham que se banhar? 7. Quantas? 7. 7. Você aprendeu 7 vezes. E Naamã queria tomar banho naquele rio? Não. Ele Não. falou que tinha o melhor nome dele. Tinha rio melhor na terra dele. Quantos rios ele falou que tinha melhor lá? 13. Quantos? 13. 5, 13? Olha, eu acho que tem o nome de algum rio ali. Tia, achou o nome? Ai, 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 ai. Ele falou o nome de 2
falou que era melhor? Abana Abana e Farfar. e Farfa. Ele falou, esses rios não são melhor. Porque ele estava cheio de pompa, de orgulho, igual nós. Nós estamos assim também, cheio de pompa, cheio de orgulho. Queremos as coisas cheias de coisa bonita. E para isso o Senhor não dá valor nenhum. Então que vocês guardem no coração a história do comandante Naamã. Mas o mais importante para vocês, criança, é aquela menina que viu a necessidade desse comandante e ajudou ele a ser curado da lepra. Então o que nós podemos fazer para as pessoas? Ajudar. Ajudar como? Ajudar. Falando de Deus. Falando de Jesus, né? Para que as pessoas sejam salvas, então sejam curadas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o tio da história? Ou vocês já aprenderam tudo? O nome da menina. O nome da menina. E o nome da menina tem o nome aí, tia? Não. Não tem o nome da menina na Bíblia. Sabe por quê? Porque o que era importante era a atitude da menina e não quem ela era. Ela foi uma pessoa que fez algo. E esse algo foi o que trouxe para Naamã uma pele novinha, sem lepra. Mais Eu alguma? tenho uma pergunta, tio. Fale, tia. E se de repente essa menina falasse assim? Sabe, ele me trouxe cativa. E agora ele está leproso, ele vai ficar com essa lepra. Ah, daí ela não ia ter o amor de Deus no coração. Mas ela conhecia o amor de Deus. Então não havia raiva e nem coisa ruim no coração dela. Só tinha coisa boa. Então quando a gente tem coisa boa no coração, a gente faz o que para os outros? Ajuda. E quando a gente tem raiva, a gente faz o quê? Às vezes. Então quem tem raiva tem que jogar a raiva para onde? Bem longe, né? E se a menina quisesse algo em troca? Ah, se a menina quisesse algo em troca, mas daí ela seria uma pessoa interesseira. E os filhos de Deus são interesseiros? Eles podem cobrar por falar do amor de Deus para as pessoas? Também não. Porque quem anda atrás de dinheiro, está andando atrás de dinheiro. Quem fala do amor de Deus para a pessoa não pode cobrar nada. Porque tem um texto naquele livro, que como chama aquele livro? Que de graça recebeste. Então de graça devemos dar. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma. Fala. E se Naamã não fosse se banhar no rio? Se ele não fosse banhar no rio, é como uma pessoa que também nunca aceita Jesus. Nunca ia ser curado da lepra, ele ia continuar com a lepra. Por isso que é tão importante obedecer e aceitar Jesus como Salvador. Porque, ele achava que tinha um rio lá bom, né? Mas não ia resolver o problema dele. Tinha um outro rio que ele também achava bom, mas também não ia resolver o problema dele. Porque o único jeito de resolver aquele problema era se banhando 7 vezes no rio. Como chamava o rio que ele se banhou? Rio Jordão. Olha que menina, sabe tudo ela. Presta atenção, é Rio Jordão. Nós temos um desenho deles. Você tem? Tá vendo? Você também já fez o desenho? Muito bem, aí tio, tá vendo? O desenho, elas decoraram tudo. Então, se nós não fizermos conforme a Bíblia fala, não dá para ser salvo. Foi exatamente isso que aquele comandante entendeu através daqueles que o ajudaram a entender, porque ele era teimosão, ele não queria. Mas daí tinha outras pessoas com ele e falavam, por que não fazer?
E nós também somos assim, às vezes somos teimosão. Eu não. Você não é? Sim. Boa! Claro. Ele não é teimosão, não. Mais alguma coisa? Ele é ótimo. Então, Por que o profeta não foi ter com Naamã? e agora? Por que o profeta não foi ter com Naamã? Como que nós vamos responder essa pergunta? Tem na Bíblia, tia? Porque Eliseu não queria a glória para si, e sim a glória para o Senhor. Porque ele falou assim, vamos lá? Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão sua pele e será restaurada e você ficará purificado. Então, Eliseu não queria que fosse ele a pessoa, e sim algo misterioso, algo invisível que o curou. E quem que é a pessoa misteriosa, algo invisível que a gente não vê, mas sente? A gente sabe que ela existe, mas a gente não vê ela. E ele fala que nos lava através da palavra. Por isso que eu preciso vir na escola bíblica, para mim ouvir a palavra. Eu preciso ler a palavra, mas isso é uma outra história. Fale. Mas nessa história também, daí eu tenho o ajudante do Ah, mas aí é uma outra história, mais para frente, senão vai ficar muito grande a história. Nós não podemos ver, temos que ver uma história que seja prática para aprender. Aí tem tanta coisa depois ele reconheceu Deus, ele viu que só havia um Deus, mas tudo isso é uma outra lição. A lição de hoje que eu queria ensinar para vocês é a importância da criança compartilhar do amor de Deus com as pessoas. Tem mais uma pergunta. Fale. E se, mesmo que depois ele fosse curado, ele não acreditasse em Jesus? Ai, se ele fosse curado e não acreditasse em Jesus. Aí é o seguinte, essa situação é uma demonstração de que a doença dele não era uma doença só física, era uma doença relacionada à morte eterna, ao pecado. Então, quando uma pessoa é curada do pecado, ela é curada para sempre. Não é que nem ser curada do machucado, é a cura do pecado. Quando uma pessoa é curada do pecado, nunca mais ela vai se sujar do pecado. Ela pode até errar, mas aquela doença que não permite ela estar com Jesus, não existe mais. Então, por isso que a lepra é uma figura na Bíblia do pecado do homem. Porque uma vez limpo de lepra, para sempre está limpo de lepra. Respondeu? Mais alguma pergunta? Ele é ótimo. É. Só um que vai junto com ele. É que na Bíblia não tem só um. Quantos tem na Bíblia que vai junto com ele, bem? Não tem se é um, se é dois, se é três. Seus servos. Está no plural. Seus. Então, seus é mais do que ele, por exemplo, assim, fala. Sua irmã, quantas irmãs é? Uma. E suas irmãs, quantas irmãs podem ser? Uma. 5, 10, 20, 25. Então não dá para saber quantos são. Ainda mais, tio, porque com a quantidade de presente que ele levou, que era 350 quilos de prata, Opa, quem consegue levar na costa aí? 72 quilos de ouro Opa! e 10 roupas muito lindas. Não, da menina, que era mais importante nessa história? A menina. O que ela fazia? As crianças. Para as crianças, a parte mais importante qual é, então? A menina. E para os adultos? A teimosia. Isso.
Então, agora quem que quer fazer uma oração para que essa história fique guardada para sempre? Quem vai fazer? Uma oração pedindo para o Senhor que essa história fique guardada, porque não adianta eu escutar a história, mas depois eu não lembro mais dela. Quem que vai? Eu não esqueci da história. Então ele não pode fazer a oração. Alguém tem que orar para ele lembrar também depois. Eu já esqueci da história. Eu também já esqueci. Olha lá, temos um rapaz, Andréia. André, chamado Andréia. André, que vai fazer a oração.